Os trabalhadores terceirizados, eles estão mais sujeitos a acidentes de trabalho do que os trabalhadores contratados diretamente pela empresa. No setor elétrico, os trabalhadores terceirizados morrem 3,4 vezes mais do que os trabalhadores do quadro próprio. Para falar sobre o assunto, convidamos para a TV Comunitária de hoje o educador popular Emílio Genari. Ele é autor de vários artigos, dentre eles Saúde do Trabalhador, um novo velho desafio, e Da Alienação à Depressão, Caminhos Capitalistas da Exploração do Sofrimento. Emílio, seja bem-vindo. A terceirização, ela também é um caminho capitalista, né, da exploração e do sofrimento? Sim, com certeza. Por exploração do sofrimento, nós entendemos todos os mecanismos que, ao pressionar as condições de vida, de trabalho, da própria sobrevivência física do trabalhador, fazem com que ele se esforce cada vez mais, produza cada vez mais, se comprometa cada vez mais com o seu trabalho, sem ter, porém, em troca, o mínimo necessário para a reposição da sua força de trabalho. O que isso significa? Na verdade, você gasta muito mais energias, muito mais do seu tempo, muito mais da sua vida, da sua condição de vida propriamente dita, sem ter de volta como pagamento, como remuneração, aquilo que de alguma forma faz com que você possa sobreviver, pelo menos em condições dignas. A terceirização, pelo menos aqui no Brasil, faz com que seja retirado do salário dos trabalhadores, em média, algo como 28% da sua remuneração. Estamos falando só do salário, sem contar, por exemplo, aqueles que são os benefícios que a empresa que vai contratar a prestadora de serviços costumaria oferecer aos seus trabalhadores, e que em geral são frutos, resultados de longos anos de luta. Ao contratar uma empresa terceirizada, o sofrimento desses mesmos trabalhadores faz com que eles ganhem pelo mesmo serviço um salário que é muito inferior àquele que era pago anteriormente para as mesmas funções, e que de fato vai fazer com que, para eles, se quiserem sobreviver em condições minimamente dignas, tenham que fazer ou horas extras, ou ter um segundo vínculo empregatício, ou dobrar de turno, enfim, prolongar a sua jornada de trabalho. Emílio, o projeto de lei, o 4330, ele ficou aí vários anos engavetado e aí os últimos meses ele está ganhando uma agilidade que não se viu nesses anos, né? O que tem por trás dessa relação, dessa agilidade nesse processo de votação? Bom, 2014 foi o terceiro ano seguido em que os empresários receberam benefícios do Estado para fazer investimentos e não fizeram. Haja vista que os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, comprovam que houve uma queda no investimento em capital fixo, ou seja, em maquinário. E o Brasil, mundialmente, nas estatísticas oficiais, vem perdendo posições em termos de inovação e de capacidade de competir em termos mundiais. Para você fazer com que as tuas mercadorias produzidas do interior da tua nação sejam competitivas, você tem basicamente dois caminhos. O primeiro caminho é justamente aquele da inovação. Isso te permite produzir muito mais no mesmo espaço de tempo, né? Isso reduz o valor das mercadorias e reduz, obviamente, o preço. Você tem um aumento da oferta e, dentro desse aumento da oferta, uma diminuição do tempo que é necessário para produzir as mercadorias. Por isso elas ficam mais baratas. Tá? Por outro lado, o segundo meio para você se tornar competitivo é muito mais simples e muito mais rápido. É só você precarizar as condições de trabalho e reduzir os salários. Você não pode fazer isso com um trabalhador que já foi contratado ou por concurso público ou pela própria CLT e que ao longo do tempo vem desenvolvendo ou se fixando num determinado patamar salarial. Mas você pode criar as condições para que, por exemplo, esse mesmo trabalhador seja demitido hoje e recontratado por uma prestadora de serviços no dia seguinte para fazer exatamente a mesma coisa na mesma empresa, só que com uma diferença de salário que, como dizia antes, gira em torno dos 28%.
Essa é uma forma de você ser muito mais competitivo às custas dos trabalhadores. Por que nós chegamos com toda essa pressa? De um lado, nós temos que os empresários perceberam a fragilidade do atual governo e, portanto, vão aproveitar disso para reduzir os direitos, na esperança que haja, do ponto de vista deles, a menor quantidade de reações dos trabalhadores e do próprio governo. E, por outro lado, isso funciona como uma espécie de imposto sobre o combustível. O primeiro que for abastecer já joga dinheiro no caixa do imposto. Aqui, o primeiro que vai conseguir fazer a terceirização em toda a sua atividade fim, automaticamente ganha um reforço de caixa no desconto dos salários de 28%, o que, de acordo com alguns cálculos de vários economistas, proporcionaria uma melhora da competitividade do país pelos próximos 2, 3 anos, quando associada, por exemplo, ao que está acontecendo agora, à desvalorização do câmbio. Ou seja, a desvalorização do real frente ao dólar. Quando você soma os dois elementos, você daria um sobrefôlego para que maquinário velho, obsoleto, que já causa inúmeros acidentes de trabalho, possa de alguma forma ganhar um prolongamento daquela que é a sua vida útil atual. A terceirização hoje ela já atua em vários setores, né? Os bancários, metalúrgico, petrolífero, né? Inclusive no setor elétrico. E a tendência é que, caso seja aprovado o PL 4330, a terceirização ela tenha uma ampliação, né? E quanto à questão de saúde e segurança do trabalhador, como é que se dá essa questão? Né? O que o PL 4330 provoca, né, nessa questão da saúde e segurança? Olha, de imediato eu diria que são 3 efeitos. O primeiro efeito é aquele que você mesmo acabou de colocar na introdução da nossa conversa, né? Nós estamos terceirizando os acidentes, estamos terceirizando as mortes. Elas não irão mais figurar como sendo da empresa mãe, mas de umas subcontratadas. Tá? Isso, de alguma forma, faz com que a corrida para o lucro não afete a imagem da empresa principal, mas seja repassada, a conta seja repassada quase que totalmente para uma empresa prestadora de serviços. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é muito simples. À medida em que você aumenta a rotatividade das pessoas dentro de um ambiente de trabalho e as prestadoras de serviço fazem isso corriqueiramente, você consegue apagar o registro que vincula o adoecimento do trabalhador ao próprio trabalho. Por que isso acontece? São pessoas que vão ficar dentro da empresa 1 ano e meio, 2, 3, e que antes mesmo delas manifestarem os reflexos, os sintomas do adoecimento diretamente vinculados ao exercício do trabalho, serão demitidas, mudarão de emprego, serão transferidas para outro local. Ou seja, você perde esse registro, você perde esse vínculo. O terceiro elemento é muito simples. Muitos dos sindicatos que hoje existem não existirão mais se a terceirização não vincular o trabalhador que vai trabalhar nas atividades fins da empresa à representação sindical atual. De fato, na medida em que você enfraquece o movimento sindical, à medida em que você faz com que ele seja filiado a sindicatos que não lutam, não se comprometem, não têm um histórico nem de lutas, nem de compromisso com a saúde do trabalhador, você faz com que, na verdade, essas pessoas sejam entregues aos lobos sem nenhum tipo de proteção. Pelo que você falou, a questão do lucro e da segurança do trabalhador são duas coisas que não combinam. Tem condições de haver um equilíbrio entre esses dois termos? Em geral, não. Mesmo porque, digamos, qualquer empresa, ela visa 3 prioridades, nessa ordem. A primeira é os resultados financeiros. É necessário dar lucro para a empresa existir. Ponto. Custa o que custar. O que transforma frequentemente gerentes em heróis. Né? Essa obsessão para reduzir custos também vai influir no treinamento, também vai influir no benefício, também vai influir nas condições em que o trabalho é executado e, de consequência, na exposição ao risco dos próprios trabalhadores. Quanto mais pesadas forem as condições, mais expostos eles serão ao risco de acidente e de adoecimento.
O segundo é ligado à organização do processo de trabalho, que por sua vez tem uma relação direta com a busca do lucro. E aqui é simples, qualquer pessoa que simplesmente opte por transformar o trabalho em algo mais seguro é visto como um cara chato. Ou seja, a sua preocupação em prevenir, em não deixar acontecer um desastre, em não fazer com que vidas humanas sejam queimadas de alguma forma num acidente ou pelo próprio adoecimento, faz com que isso se torne uma questão banal, deixa acontecer. E quem de alguma forma tenta fazer valer suas razões, tenta mostrar os riscos, é visto como um cara chato, sempre insatisfeito, que não que quer afundar a empresa, que não está vinculado ao compromisso com os lucros. É como se de alguma forma nós pudéssemos dizer o seguinte: olha, qual é o preço da vida de um trabalhador? É possível estabelecê-lo, porque todos aqueles que são as medidas implementadas para o resultado financeiro, de alguma forma devem ser muito melhores, devem ter um retorno muito melhor em relação àquela que é a vida do próprio trabalhador. Então você torna o trabalhador que nem pneu, carregou, troca, né? Ele é descartável. E a terceirização faz com que esse descarte aconteça de maneira mais rápida. A terceira prioridade, e só é a terceira porque não tem uma quarta, na verdade, é que dentro do ambiente de trabalho a segurança vem em terceiro e último lugar. Então, você não pode fazer com que as condições sejam tão inseguras, morre um trabalhador por dia, isso fere a imagem da empresa, isso fere os lucros, isso paralisa o processo de trabalho, mas ao mesmo tempo, para você não deixar ninguém morrer, ninguém adoecer, isso custa caro. E aí nós voltamos à nossa questão interior. Quanto custa a vida do trabalhador? Quanto vale o lucro da empresa para a própria empresa? Os números de acidentes de trabalho, de adoecimento, de afastamento por acidentes graves e etc. no país, faz com que a gente chegue pura e simplesmente à conclusão de que o trabalhador está se tornando cada vez mais uma peça descartável desse processo. E nesse contexto, né, nessa questão de atuar de forma a garantir a segurança do trabalhador, qual que é o papel da CIPA dentro das empresas, qual que é o papel dos sindicatos também em cobrar, né, em cobrar agilidade, né, para que os acidentes sejam evitados? Olha, quando nós olhamos os ambientes de trabalho em geral, o que nós percebemos? Existem situações, riscos que são evidentes. Estão colocados, pendurados em qualquer parede dentro do mapa de risco. Qualquer fiscalização vai dar conta de detectar esses riscos. Mas existem riscos ocultos, riscos que são colocados em andamento por medidas gerenciais que vêm sendo implementadas. É que não são visíveis a olho nu. Por exemplo, nenhum trabalhador que trabalha de noite pode dizer que o seu cérebro funciona da mesma maneira e com a mesma eficiência de quando o mesmo trabalhador trabalha de dia. Ou ainda, um trabalhador que está sendo submetido à pressão, ou de avaliação de desempenho, ou de assédio moral por parte da chefia, etc. Ele trabalha, mas o seu pensamento ele está em outro canto. Ele não consegue se concentrar na tarefa. Há uma duplicidade do pensamento. Ele está preocupado com a avaliação e, ao mesmo tempo, preocupado com o trabalho. Tá? Isso faz com que esses que chamamos de riscos ocultos, invisíveis, e que não constam de nenhum mapa de risco, sejam, no fundo, aqueles que são a causa remota dos acidentes e põem em movimento os mecanismos dos riscos de acidente e de adoecimento no local de trabalho. Então, qual é a recomendação que sempre damos para as CIPAs? Evitar duas situações que aqui no Brasil têm se tornado corriqueiras. Em média, 82% de laudo de acidente culpa o trabalhador, o que é uma verdadeira vergonha. Não só pelas razões que eu acabei de apontar, mas porque isso pressupõe que o trabalhador seja julgado o seu trabalho, o seu empenho, o seu compromisso a partir apenas das aparências. E as aparências sempre dão razão às aparências. Olha, ele estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Logo, a culpa é dele. Mas quem mandou ele lá? Qual é a pressão do trabalho que fez ele violar uma regra? Qual é o papel da chefia no momento em que viu ele violando uma regra, mas não interveio, ou até pressionou para que o trabalho pudesse sair, para que ele assumisse a violação de uma regra? Nada disso é avaliado, nada disso é apurado. Esse pressupõe, na verdade, que o trabalhador ele seja uma pessoa que não tem a condição humana, porque ele sempre consegue respeitar a regra, ele não cansa, ele consegue manter a concentração o tempo todo.
Ora, nós sabemos que isso é impossível. As pesquisas dizem que o tempo máximo de concentração de uma jornada de 8 horas gira em torno, no máximo, de 30 minutos. Tá? Quanto tempo alguém que acompanha um painel de controle de uma central hidroelétrica consegue prestar total atenção se não acontece nenhum problema nesse painel? Esse tempo máximo é 25, 30 minutos. Depois ele vai começar a se distrair. E não porque ele é uma pessoa desligada do trabalho, mas porque o funcionamento do ser humano é isso. Tá? Então, você culpa o ser humano de algo que não é parte dele, mas que vem de toda uma estrutura de organização do trabalho. Só que o ato inseguro que culpa a vítima é, ao mesmo tempo, a melhor maneira de você não apurar os acidentes e não fazer a prevenção. Passa a ideia de que, nossa, está vendo? Nós já descobrimos qual foi a causa do acidente, já podemos reparar, nunca mais vai acontecer, se o operário vai ser afastado, ou se já morreu, então não vai ser nem preciso perguntar para ele o que aconteceu. Tá? Isso faz com que as pessoas se tranquilizem. Nossa, já achamos a causa, quando não é verdade. Os mesmos mecanismos porão em movimento outros acidentes. Quando você vai olhar a organização do trabalho, você vai perceber que existem falhas latentes. Uma falha latente, ela abre uma janela de possibilidade de um acidente acontecer. Quando esse acidente acontecerá? Ora, ninguém sabe, mas ele é como um vírus. Ele entra no teu corpo e incuba, prepara o terreno, e na primeira fragilidade que você tiver, que o seu organismo experimentar, ele manifesta a doença que traz dentro de si. Tá? Agora, por que eu vou culpar o trabalhador? Só que isso, o ato inseguro representa em média 82% dos laudos de acidente. E o restante? Não, o restante vai para o caminho da fatalidade. Ora, isso é engraçado, porque não se apura nada. Né? Existem pesquisas internacionais de acidentes graves em grandes organizações, ou seja, aquela que você diz, não, aí deve ter tudo para evitar um acidente. Que, ao verificar, ao estudar o processo que levou ao acidente, chega a uma conclusão de que, olha, somente no máximo 3 em cada 100 casos é que podemos atribuir a causa do acidente a uma fatalidade. O que é isso? Um conjunto de situações tão inesperadas, tão imprevisíveis, tão impossíveis de serem colocadas no papel, prevista, realizado o treinamento, que enfim o acidente aconteceu. Né? Mas isso é um caso isolado. E o resto? Não, o resto tem a responsabilidade de alguém que deveria ter feito o seu trabalho e não fez. Ah, esse alguém é o trabalhador. Não, procure na chefia, procure na gerência, procure nas escolhas feitas em relação à terceirização, procure na precarização dos materiais que são fornecidos, procure na manutenção preventiva que não é realizada, ou naquele que é o velho e bom jeitinho brasileiro, precário que vira definitivo é que é feito para não fazer o que precisa ser feito. Ou a aposta famosa no pensamento positivo, não, vai dar certo, acredite, a regra da vida é diferente. Ou ainda, nós apostamos muito na questão da estatística. Não, a probabilidade estatística disso dar errado é muito pequena. Olha, imagine qual é a probabilidade estatística de um peru que durante todo o tempo da vida dele recebe comida de um ser humano e ele passa a achar que ele tem 100% de chance de sempre receber comida do ser humano, gentil, agradável, porque todo dia ele recebe, até o dia em que ele vai virar comida. Mas isso as estatísticas não prevêem. E ele não pode prever o futuro a partir do passado. O passado diria que é assim, mas o presente está dizendo que a realidade vai mudar. Ou seja, o cálculo de probabilidade de um acidente acontecer, um adoecimento acontecer, serve mais para tranquilizar as pessoas e submetê-las ao risco, às vezes sem os cuidados que se fariam necessários, do que possivelmente para excluir completamente a possibilidade de que algo grave venha a acontecer. Emílio, a falta de você preencher a CAT, a subnotificação, é uma forma também de esconder esses acidentes, de manipular as informações para que a questão da segurança não seja implantada? Olha, eu diria que em relação à CAT nós temos 3 situações. A primeira é quando a empresa cria todas as dificuldades para o registro da CAT. Você não sabe quem procurar, você não sabe qual é o procedimento, você não sabe aonde se dirigir e como fazer para registrar isso. Por muito que você vá, você não encontra. Quando você não tem o registro, você não tem o acidente.
simples, né? Então a tua estatística estará sempre muito limpa. Mas ao mesmo tempo que você não tem o registro para não ter o acidente, não pagar os adicionais para o INSS em caso de afastamento, etc., você vai comprometer outros trabalhadores, outras trabalhadoras, porque aquele risco que causou o acidente continua presente e não vai ser eliminado. E quando alguém da segurança te disser, ué, mas quantos acidentes? Nenhum. Ou um número irrisório ou um número aceitável. Um segundo elemento vem ligado a planos de metas, participação em lucros e resultados, onde uma das condições é justamente que haja a redução de acidentes de trabalho. E aí você tem o próprio trabalhador que não quer a emissão da CAT, porque senão ele vai ganhar menos. E aqui nós chegamos ao absurdo de que para atingir uma meta você acelera o ritmo, acelera a produção, acelera a produtividade, portanto se expõe mais ainda o risco, mas aí o próprio trabalhador que diz, não, pelo amor de Deus, não registre, porque se registrar eu perco dinheiro. Então você tem toda uma pressão da chefia, da equipe, dos trabalhadores que estão em volta e sobre você para você não fazer o registro. Só que quando você não registra, justamente você está deixando que um risco ganhe proporções maiores. E isso é um perigo grande. Em algumas situações, como é, por exemplo, o caso dos hospitais, não é que eles não sabem dos perigos, estão todos registrados, não é que eles não sabem dos riscos, estão todos presentes, mais do que avaliados em dezenas, eu diria até centenas de pesquisas de campo. Só que é preferível desconhecer, porque tomar conhecimento e agir significa, de alguma forma, gastar dinheiro, significa pressionar o poder público, significa, às vezes, correr o risco de perder cargos comissionados. E aí você tem uma omissão que depois se pagará cara. O preço do silêncio aqui no Brasil gera uma estimativa de que, em relação aos acidentes que tem comunicado de acidente de trabalho, é o número real de acidente, que o número real tenha que multiplicar por 4, pelo menos, aquele que é o número de acidentes que tem CAT. Isso te dá uma proporção da guerra que todo dia acontece no local de trabalho. Você falou da questão da PLR, das metas, né, que acaba criando um individualismo dentro das empresas, né, em uma disputa. E na década de 80, 90, havia uma mobilização maior, né, entre as categorias, de você conseguir construir uma greve geral de todos os trabalhadores. E hoje a gente vê que as categorias trabalham de forma, lutam de forma isolada e dentro das empresas essa coisa de sempre estar vistoriando o outro porque não pode errar, porque vai diminuir a PLR, tem o resultado, a questão do resultado operacional. Como resgatar essa questão da consciência de classe, do coletivo dentro das empresas, dentro dos setores? Bom, vamos lá. Existem vários elementos. O primeiro elemento, em relação à segurança dos trabalhadores nos locais de trabalho, eu diria que é o seguinte: não aceite trabalhar em condições inseguras, seja elas quais forem. Denuncie o que está errado, registre o que está errado e, se o risco for grave e iminente, se recuse a fazer aquele trabalho. É necessário aprender a dizer não. Não à submissão, não a aceitar qualquer tipo de trabalho, ora em nome de, se você não se submeter ao risco, você é um covarde porque outro vai fazer. Não, o covarde é aquele que vai se submeter ao risco e ainda vai levar a culpa caso ele se machuque. Né? Isso é real. Um outro elemento, ainda nessa linha, é justamente aquela de evitar as competições para reduzir o tempo de execução das operações. Né? Sempre isso leva a abrir mão de itens de segurança. E aí é o trabalhador lutando contra ele próprio e contra os seus colegas. Porque para conseguir vencer esse tipo de competição só tem um jeito, de alguma forma você vai abrir mão de item de segurança, apressa os tempos, não informa de eventuais problemas que estão acontecendo no processo de produção, mas isso pode se avolumar, se agigantar a tal ponto de causar um acidente grave, a depender do processo de trabalho e a depender, obviamente, do problema que estiver ocorrendo. Um outro elemento é o seguinte, olha, sem indignação nós não temos ação coletiva.
Né? Os anos 80, por que eram anos de várias ações? Eram anos também de indignação, de indignação coletiva. Ou seja, não basta eu estar revoltado com o meu chefe. Essa revolta, ela tem que, de alguma forma, perpassar as pessoas. A gente pode dizer o seguinte, olha, a linha da dignidade nos anos 80, ela era muito bem demarcada. E por muito que as ações e reações fossem até em nome da dignidade, de, olha, não vou me submeter, isso aí está demais, etc. Mas você tinha uma resposta mais ou menos à altura da situação, você tinha um enfrentamento. Hoje, a linha de dignidade ficou extremamente porosa, então sempre tem espaço para algo mais. E isso veio, sobretudo, com a concepção de que o bom trabalhador, o bom profissional, não é mais aquele que faz bem o seu trabalho, mas é aquele que consegue cumprir metas quantitativas cada vez mais apertadas. Né? Então não importa como você dê conta, não importa o que você faça, o importante é que você faça, o importante é que você cumpra aquelas metas. Isso levou a um individualismo extremado e ao mesmo tempo isso levou a aceitar qualquer situação. Então se você não tem essa reação, se você não tem essa indignação, você também não tem a construção de um movimento. Um outro elemento é a percepção de que a solução dos problemas depende de você, trabalhador. É você que tem que assumir a palavra, é você que tem que assumir a ação, é você que tem que começar a dizer não. As pessoas foram, ao longo dos anos 90 e já no final dos anos 80, transferindo para o sindicato o papel de resolver no lugar deles. E os sindicatos parcialmente conseguiram assumir esse papel, né? Porque dizer, não, nós queremos ser combativos, nós queremos denunciar as injustiças. Só que não é possível vencer a injustiça sem o envolvimento direto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agora, quando eu somo o voluntarismo dos tempos modernos, tudo depende da vontade, crescer na vida, subir na vida, ter ascensão social, então não tem mais nenhuma causa coletiva possível, então falta esse sentimento de coletividade, falta a expressão de uma causa comum, parece que o problema do trabalho é o meu problema, não é o nosso, então eu vou abrir o meu processo, mas poderia ser o nosso, não é porque todos estamos submetidos à mesma condição, não, eu escolho abrir o meu problema. Né? Quero que o meu problema seja resolvido. Quando você soma a isso a falta de indignação, a falta do perceber que a solução depende de nós, e um ambiente que de alguma forma te ajuda muito a diluir, a cooptar aquelas que são os desejos das pessoas, os sonhos de consumo. Né? Olha, aqui você pode crescer, aqui se você tiver uma PLL você consegue comprar a tua TV de 50 polegadas. Então as pessoas trocaram aquela que é a dignidade, ligada a valores, atitudes, posturas, vivências, né? A uma dignidade que é uma dignidade do ter, do acumular, do eu ter, do eu fazer valer. E isso de alguma forma acabou fazendo com que eles vendessem a sua dignidade e assumissem as metas do trabalho como se fossem metas pessoais. Então o que é mais comum de encontrar hoje é uma situação, eu diria, de servidão voluntária dentro do local de trabalho. Ou seja, é o escravo que tem orgulho das suas correntes e quer continuar sendo escravo. É possível reagir? Sim, é possível, mas a partir de onde? Não, o sindicato tem que fazer. Com você ou sem você? Porque se você vier junto, o sindicato terá todos os instrumentos. Se você não participar, não teremos instrumentos para fazer uma luta efetiva. Emílio, para concluir, o que vai provocar a terceirização nas atividades fins? Mas olha, o que nós temos, que podemos esperar é, em primeiro lugar, um arroxo salarial, tá? Em segundo lugar, os primeiros a serem arrochados provavelmente serão aqueles que já ocupam essas funções e que serão contratados pelas terceirizadas. E nós teremos com certeza a possibilidade de as empresas apagarem a relação doença-trabalho em função da rotatividade. A rotatividade que no Brasil gira em torno, em média, de 48% ao ano, deve aumentar em função disso. Então você cria todas as condições para um aumento da exploração, para uma piora das condições de vida, em nome de uma suposta geração de emprego, que é uma grande balela, porque você não vai contratar um trabalhador porque ele é barato, você vai contratar um trabalhador porque você tem trabalho para mandar ele fazer. Né? Eu não vou contratar alguém que vai cuidar da jardinagem, um jardineiro, né, se eu não tiver um jardim para ele cuidar.
Agora, se eu tiver um jardim para ele cuidar, caro ou barato, eu vou contratar se estiver nas minhas possibilidades, no meu alcance. Ao passo que o que está sendo vendido para todo mundo, né, é que todos esses males que vão atingir os trabalhadores podem ser justificados, desculpados, acobertados por uma suposta grande geração de vagas. Isso não irá acontecer. O mesmo local que é hoje ocupado por um trabalhador diretamente contratado com nível de salário e benefício será ocupado por outro igualzinho a ele, tá? Possivelmente de início por ele próprio, com um salário reduzido e sem benefícios. Quantas vagas serão geradas? Pouquíssimas, para gerar a rotatividade que permita à própria prestadora de serviço ir reduzindo os salários, ir reduzindo os benefícios até o piso determinado pela categoria. Emílio, obrigada pela sua participação. Para acessar esse e outros programas, vá até a nossa página urbanitariosdf.org.br e até a próxima.